Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marcando 10 horas da manhã. Muito bom dia, uma excelente quarta-feira para você que segue na programação da Bandeirantes. O Jornal Gente volta amanhã às 8 horas coladinho com o Primeira Hora e transmissão simultânea na tela da Band News TV. A partir de agora e até às 11h30 da manhã, eu convido você, ouvinte da Bandeirantes, a saber o que de mais importante acontece em Campinas, região metropolitana, em boa parte do interior de São Paulo que ouve a programação da Bandeirantes pelo FM 85.7. E a você que está conosco nos nossos aplicativos digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Bandplay, o nosso portal bandmulti.com.br e a você que já está conosco no nosso canal do YouTube, você que todos os dias confere um pouco dos nossos bastidores aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui limite quase com a cidade de Valinhos, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Edson Freitas na mesa de som, levando esse som para você em todo o nosso interior paulista. O Alan Zanelato é quem cuida da central técnica, para você que está conosco em youtube.com/Bandeirantes Campinas. E temos a coordenação técnica do Gil Kleber, na direção-geral da Bandeirantes Campinas, do Rodolfo Neves. Edição de hoje do Manhã Bandeirantes vai trazer muito sobre a nossa região. Claro, por exemplo, um prêmio que foi entregue ontem na Universidade Estadual de Campinas para os projetos mais inovadores da cidade. Vamos saber alguns daqueles projetos, algumas daquelas ideias que nascem no campo universitário, que tem participação de uma das principais universidades da América Latina e como isso pode ter uma aplicação prática também no nosso dia a dia. Preparação dos debates para governadores no próximo domingo e o que fizeram os candidatos à presidência também será tema desta edição do Manhã Bandeirantes, assim como a sessão de ontem com a segunda tentativa de avançar na investigação contra o vereador Vini Oliveira após a abertura de uma comissão processante em que ele não compareceu, mas foi representado por um advogado numa entrevista, numa sabatina feita a um perito sobre o vídeo em que o vereador aparece dentro da garagem de uma das empresas vencedoras da licitação do transporte público em Campinas e foi passado esse vídeo para o perito analisar se há algum tipo de manipulação, de uso de inteligência artificial. A gente vai entender hoje se houve algum avanço também nessa investigação. WhatsApp liberado para você participar conosco, 19 é o DDD 971021493. 19 971021493. Vamos começar trazendo informações que orientam você, que nos dá carona pelas ruas, avenidas, pelas estradas que cortam o interior de São Paulo. Trazendo a sinalização neste momento por parte da Artesp de ocorrências aqui no nosso interior paulista. A situação que nós temos neste momento mais próxima a Campinas é na cidade de Rio Claro. Você que tem como destino a região de Rio Claro, São Carlos, utilizando a rodovia Washington Luiz, uma carreta Scania trafegava no trecho sentido Rio Claro quando no quilômetro 174 ocorreu uma avaria na lona de freio de uma das rodas da carreta, o que ocasionou um princípio de incêndio. O motorista conseguiu colocar o caminhão no acostamento e aí o incêndio tomou conta de parte da carga, provocando congestionamento também agora no atendimento a essa ocorrência. A Scania ainda está pelo acostamento. Congestionamento começa no quilômetro 175. O mais importante é saber que o motorista conseguiu descer a tempo, era o único que estava na carreta naquele instante, não teve ferimentos, percebeu que a lona de freio começou a pegar fogo, desceu antes que o caminhão todo fosse tomado pelas chamas. O prejuízo é material, mas felizmente não há feridos nessa ocorrência. Tem informação de ontem à noite de um engavetamento que aconteceu na cidade de Sumaré, no trecho da rodovia Anhanguera, que passa pelo local. A informação de que foi no sentido São Paulo, faixa 3 de rolamento, quando o veículo, uma carreta Scania, bateu numa outra carreta Mercedes-Benz. E esse segundo caminhão foi projetado com impacto
para a traseira de um SUV, um Tigo. Informação da concessionária de que 3 vítimas com ferimentos leves, os 3 motoristas da carreta que provocou o primeiro acidente, da segunda carreta que acabou ficando num sanduíche e o terceiro veículo SUV que não teve tempo de reação, mas ninguém com ferimentos mais graves, felizmente. Chegou a ter um congestionamento de 5 quilômetros que agora não há mais reflexos nesta manhã de quarta-feira para o motorista. No sistema Anhanguera Bandeirantes, as condições nesse momento são mais complicadas para quem vai à capital paulista em função do que nós estamos acompanhando o segundo dia de paralisação, a greve dos funcionários do trem de 3 linhas da CPTM privatizadas que estão nessa manifestação por entenderem que não há nenhuma garantia de manutenção de emprego e também da forma como a empresa concessionária está lidando com esse serviço. Poucos dias após a concessão, um incêndio foi registrado numa dessas linhas e o governo do estado decidiu suspender por 90 dias a concessão para iniciativa privada. Agora, indo para São Paulo, o motorista pela rodovia Anhanguera tem 3 pontos de congestionamento, passando por Jundiaí, do quilômetro 64 ao quilômetro 60, depois do quilômetro 22 ao quilômetro 21, já no trecho de São Paulo, e para acessar a marginal do Rio Tietê, do quilômetro 13 ao quilômetro 11. A rodovia dos Bandeirantes tem uma lentidão registrada em Campinas, do quilômetro 93 ao quilômetro 92, por excesso de veículos. Depois o motorista só vai ficar no para e anda lá no quilômetro 18, já na capital paulista. No corredor Dom Pedro I, informação neste momento da concessionária de que o único ponto de lentidão em todo o corredor é na Zeferino Vaz. A SP-332, o motorista que chega a Campinas, vindo de Cosmópolis, vindo de Paulínia, tem 2 quilômetros de para e anda do KM 115 ao quilômetro 113. Nas últimas horas, algumas ocorrências foram registradas também na rodovia. Madrugada de hoje, por exemplo, um homem registrado como CAC, tem posse de arma por ser colecionador, atirador esportivo ou caçador, foi preso suspeito de tentar matar um motorista por aplicativo durante uma briga em plena rodovia Anhanguera. Ele teria perseguido esse motorista por aplicativo e efetuado vários disparos contra o carro que estava em movimento. Na casa dele, a polícia identificou ainda a apreensão de 11 armas de fogo, além de munições, aparelhos eletrônicos e materiais apreendidos para a perícia. A situação que foi apresentada no plantão policial da cidade de Americana, trecho onde essa ocorrência aconteceu. Não houve feridos, felizmente, do motorista de aplicativo. Apesar dos disparos efetuados, o veículo dele foi atingido, mas ele não foi baleado e nenhum outro automóvel também teve mais algum envolvimento com esse crime. A manhã de hoje começa com uma outra situação na rodovia Miguel Melhado Campos. Miguel Melhado é a rodovia Vinhedo Viracopos, e uma carreta bateu em um poste no trecho da Miguel Melhado em Vinhedo, no quilômetro 76, deixando parte do bairro ainda sem energia elétrica. Um guincho do Departamento de Estradas e Rodagem ajudou a retirar o veículo da pista. Não houve congestionamento, mas agora há um trabalho para a substituição do poste por parte da equipe da CPFL, bloqueando o acostamento do trecho para fazer o conserto e reestabelecer a eletricidade. Parte, portanto, da cidade de Vinhedo, os bairros às margens da rodovia Miguel Melhado, sem energia elétrica neste momento por conta dessa colisão. Às 10h09, fechando as ocorrências que estão ligadas também ao trabalho em rodovias, uma situação que aconteceu com uma perseguição a um trio suspeito de roubar R$40 mil em medicamento. O crime foi em Campinas, o desfecho da ocorrência em Jundiaí. Os 3 suspeitos, 2 são maiores de idade, 1 é adolescente. Eles praticam um assalto numa farmácia no Cambuí. O grupo roubou dinheiro, medicamentos, celular de uma das vítimas, e foi justamente esse aparelho que deu à polícia o caminho de fuga que eles estavam seguindo. Primeiro sinal identificado em Valinhos. Um cerco foi montado pela polícia
Militar Rodoviária ainda naquele trecho. Eles ignoraram a primeira ordem de parada e fugiram em alta velocidade pela rodovia Anhanguera. A perseguição só terminou em uma estrada de terra em Jundiaí, na Avenida Engenheiro Tasso Pinheiro. Eles bateram contra um barranco, capotaram e aí tiveram que se render. O carro usado pelo trio foi passado por perícia, identificada a placa, identificado o chassi e constatado que o veículo é furtado e estava utilizando placas falsas. Os maiores de idade já têm antecedentes criminais. Balanço do que foi apreendido foram 65 caixas de medicamento de alto custo, incluindo Mounjaro, Ozempic e outras marcas de canetas emagrecedoras. Um revólver calibre 32 que estava com munições, cerca de R$ 4.300 em dinheiro e ao todo 4 aparelhos celulares. Um de cada um dos criminosos e mais esse da vítima que ajudou na localização dos bandidos. O dinheiro e o telefone roubado foram recuperados, tudo foi devolvido à vítima. Os 2 adultos ficaram presos em flagrante, o adolescente ficou à disposição da Vara da Infância e da Juventude. A mãe dele foi chamada para o atendimento a essa ocorrência. Apesar do capotamento, eles não tiveram ferimentos e seguem à disposição da Justiça. Já em Hortolândia, a perícia está trabalhando para identificar o que provocou um incêndio em uma oficina mecânica, causou uma destruição praticamente completa do espaço, um local que não tem seguro. O repórter Guilherme Selegato acompanha de perto essa apuração e traz na reportagem do Manhã Bandeirantes detalhes de como ficou o local e do que a polícia já conseguiu investigar. O cenário era de destruição. No interior da mecânica, não sobrou praticamente nada. Nesta terça-feira, equipes técnicas estiveram no local para realizar perícia e analisar a estrutura do imóvel que segue interditado. O fogo consumiu o prédio e 5 carros de clientes que estavam para manutenção foram tomados pelas chamas. O proprietário informou que o estabelecimento não possui seguro, o que aumenta os prejuízos causados. O fogo começou por volta das 7 da noite e os moradores tentaram ajudar a controlar as chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros. Durante o combate às chamas, alguns cilindros de gás foram retirados aqui do prédio. O material inflamável é utilizado para soldar equipamentos. Uma das suspeitas do Corpo de Bombeiros é que um curto-circuito em um dos carros que estava em manutenção tenha causado este incêndio e também a explosão de um desses cilindros. Na hora do incêndio, a mecânica estava fechada e não havia ninguém no local. Agora, os proprietários vão contabilizar todos os estragos e as causas exatas do incidente estão sendo apuradas. Às 10h13, o Manhã Bandeirantes traz agora informações sobre a área de saúde e bem-estar animal. Equipes das zoonoses de Campinas e da Vigilância em Saúde da Regional Sul-Leste vacinaram 92 cães e gatos de moradores do entorno do Cemitério da Saudade em Campinas ontem, depois do registro de algo raro, um caso de raiva em um gato que foi encontrado sem vida dentro do cemitério. A ação acontece porque não havia um caso registrado confirmado em Campinas desde 2016. A animalzinha, uma fêmea, uma gata fêmea, foi abandonada no local, resgatada por protetores de animais, levadas a uma clínica veterinária, mas infelizmente ela não resistiu. O diagnóstico foi confirmado e a raiva é transmitida pela mordida de animais infectados por arranhões ou por contato com a saliva do animal com mucosas ou feridas que estejam abertas. É uma doença grave que pode levar à morte e, após o caso positivo, a Secretaria de Saúde de Campinas deu início a esse protocolo de ação de prevenção, incluindo visitas a todos os imóveis em um raio de 300 metros do Cemitério da Saudade, para orientar os moradores, tentar identificar se alguém teve contato com aquela gata doente. Nessas visitas não foram identificadas pessoas expostas, ninguém reconheceu aquele animal. O Departamento de Vigilância em Saúde destaca que o risco é restrito às pessoas que tiveram contato direto com o animal. Uma forma também de não criar um grande pânico na cidade, uma histeria coletiva, mas fato é que há 10 anos não havia um registro desse em Campinas. Então, quem tiver alguma suspeita de ter exposição com
a raiva com um animal infectado ou preferir, por conta própria, já vacinar o seu animal de estimação, você pode entrar em contato com a Zoonoses de Campinas, a unidade de vigilância em zoonoses. Tem um atendimento pelo telefone que é o 2515 7044. 2515 7044. O animal em si, se você é morador da região do Cemitério da Saudade, frequentou o cemitério recentemente, e aí, independente, né, de estar nesse raio de morar próximo ao cemitério, Campinas inteira praticamente tem algum amigo, algum ente querido, alguma pessoa que está sepultada no Cemitério da Saudade e em algum momento pode ter passado pelo local. A gata era um animalzinho jovem, rajado, com pelagem branca na barriga. Um funcionário que cuidou da gata foi arranhado por esse animal. Ele já era imunizado contra a raiva, foi encaminhado para um atendimento antirrábico humano em uma unidade de saúde e está tudo bem com ele. Nessa visita foram mapeados 180 cães e gatos vivendo nesses imóveis do raio de 300 metros do Cemitério da Saudade. Alguns vacinados, outros ainda não. O bloqueio vacinal de ontem foi destinado apenas àqueles que não estavam com a caderneta de vacinação em dia. As ações preventivas seguem um protocolo do Ministério da Saúde e a orientação é para que todos os moradores com animais que estejam com a vacinação atrasada permitam a imunização. Além dos animais dos moradores do entorno, estão sendo vacinados os gatos que vivem no Cemitério da Saudade também. Tem muito gato que às vezes é abandonado ali, outros que são gatos de rua. Às vezes o próprio gato da casa ao lado da casa, num quarteirão atrás, de madrugada, você sabe como é gato, sai de casa, vai para o cemitério, se encontra com outros gatos, então é importantíssimo ter esse tipo de trabalho depois da confirmação de um caso de raiva animal aqui na cidade de Campinas. 10h17, o nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre uma movimentação econômica desta época do ano. Não chega a ser igual janeiro e fevereiro, mas as papelarias estão sorrindo, porque a volta às atividades escolares está provocando um aumento na venda também dos materiais. É um lápis de cor que estava faltando, é uma cartolina pedida de última hora, quem nunca, hein? Deixou para comprar aquela cartolina do trabalho de segunda-feira no domingo às 6 horas da tarde? Para alegria do papai e da mamãe. E também outros assuntos que marcam Campinas e região nesta quarta-feira, 5 de agosto, é o que você vai conferir ainda hoje aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo orientou a população a verificar a situação vacinal contra o sarampo depois da confirmação de 16 casos da doença no estado neste ano, especialmente aos moradores dos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.
O sarampo é uma doença viral muito contagiosa, transmitida pelo ar, principalmente por meio da tosse, espirro ou contato próximos com pessoas infectadas. O que protege do sarampo é a vacina tríplice viral, que também protege contra cachumba e rubéola e é oferecida gratuitamente pelo SUS. As crianças devem receber 2 doses, uma aos 12 meses e outra aos 15 meses. E jovens e adultos que não tomaram as 2 doses ou não têm comprovante de vacinação também devem procurar uma unidade de saúde. Os principais sintomas são febre alta, tosse, coriza, olhos vermelhos e manchas vermelhas na pele, que normalmente começam no rosto e se espalham pelo corpo. A Secretaria de Saúde alerta que, ao apresentar esses sintomas, a pessoa deve procurar o atendimento médico imediatamente e evitar contato com outras pessoas para reduzir o risco de transmissão. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 21 minutos, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes. Daqui a pouco a sua participação pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493. Numa quarta-feira um pouquinho mais quente. Os termômetros próximos aos 25 graus neste momento, 24,8 para ser mais exato na medição do CEPAGRE da Unicamp. E a umidade relativa do ar continua baixa. Ontem não chegou aquele índice tão preocupante quanto da segunda-feira. Segunda-feira, Campinas registrou 29% de umidade relativa do ar. A mínima ontem, às 2h20 da tarde, foi de 40,1%. Agora, a cidade tem 51,8% de umidade relativa do ar, o que ainda é baixo. A máxima que chegou hoje em Campinas, 7 horas da manhã, foi próxima aos 79%. O vento que promete nesta semana se fazer presente mais uma vez em Campinas deu as caras de leve até aqui. 16 km por hora foi a rajada mais forte registrada hoje, 10 horas da manhã. E agora o vento está na casa dos 8,6 km por hora. Nath Luquezzi já está conosco aqui nos nossos estúdios para orientar a gente sobre como será esta quarta-feira e a preparação para o Vira-Vira Virou que tem por aí a partir de amanhã, Nath. Bom dia. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Temos alerta para risco de fortes rajadas de vento entre amanhã e domingo. Por enquanto, hoje o tempo permanece firme, como a gente pode observar, com bastante nebulosidade no estado, até porque a gente tem uma frente fria chegando. Na verdade, 2 frentes frias se aproximam do estado. Uma chega na sexta e a outra chega no domingo. Então, por enquanto, hoje teremos máxima de 27 graus, a tarde continua quente, manhã um pouquinho mais gelada, madrugadas também, mas áreas aqui da região sudeste vão enfrentar uma nova situação de ventania no final de semana. Alerta para o risco de fortes rajadas de vento entre amanhã e domingo durante esses dias por conta da formação de uma nova frente fria associada a um forte ciclone extratropical. No domingo, o deslocamento de uma outra frente fria também vai influenciar o estado. Então, amanhã, esse ciclone extratropical de forte intensidade se organiza entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, dando origem a essa nova frente fria. Nuvens carregadas já se espalham em São Paulo logo amanhã e são esperadas rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora para a região de Sorocaba e Campinas. Mas a expectativa de maior risco de ventania acontece na sexta-feira, com a passagem mesmo da primeira frente fria por São Paulo, trazendo nuvens carregadas em várias áreas. E aí sim, na sexta-feira, rajadas de vento de 70 a 90 km por hora. Bem preocupante a situação de sexta-feira. No sábado, temos uma pequena trégua, uma pequena diminuição nos ventos, já que a frente fria e o ciclone extratropical se afastam em direção ao mar, mas a atenção nesse momento será para a nova frente fria que avança rapidamente o sul do Brasil e atinge o sudeste no domingo e que também pode trazer riscos de ventania e chuva forte para o estado. É claro que até lá a gente segue atualizando vocês, os meteorologistas ainda estão analisando a intensidade dos ventos para a segunda frente fria, mas a primeira já é 100% certeza de que teremos ventos fortes entre quinta, sexta e sábado. Na medição feita pela Defesa Civil de temperaturas baixas para esta manhã de quarta-feira, mais uma vez, a temperatura mais baixa no estado de São Paulo foi em Campos do Jordão, que registrou mínima de 7 graus na manhã de hoje. Daqui da região, dia mais gelado hoje para os moradores em Limeira, com a mínima registrada em 9,8 graus.
Mas a região de Campinas com calor, hein? Temperatura mais baixa que nós tivemos aqui na RMC até agora, nesta manhã, Montemor, 10,6 graus. Não vai ficar mais baixo do que isso, então é a mínima realmente registrada aqui na região metropolitana. Que mais aqui que nós temos? Em Piracicaba, 12,4. Nova Odessa, 11,7 graus. Socorro, 12 graus na manhã de hoje. São algumas das temperaturas mais baixas até aqui. Já quanto à umidade relativa do ar, ontem o índice mais baixo do interior de São Paulo foi em Dracena, com 24,7%, e o segundo foi Bragança Paulista, 25,9% registrado ontem por volta de 5 horas, 5 e pouco da tarde. Campinas não está entre a lista das mais baixas, mas isso não muda o alerta e o cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo. Lembrar-se da hidratação, se proteger de sol em momentos de sol a pino principalmente, meio-dia, 1 da tarde, estar abrigado, evitar a exposição e o exercício físico nesse horário, neste período. Mudando de assunto, estamos no período de volta às aulas. As escolas estaduais já voltaram no final de julho, né? Na semana anterior já tivemos o retorno, já numa sexta-feira, inclusive, no dia 24. Retornar às aulas na sexta-feira é o sonho de todo estudante, né? Porque aí é um dia só e você já emenda o final de semana. Então, na prática, semana passada, dia 27, é quando retomaram de fato as aulas nas escolas estaduais. Em muitas escolas particulares, as atividades retornaram apenas segunda-feira. E tem gente muito feliz com isso. Ô, dona Natália, me conta uma coisa. Você era daquelas alunas caprichosas com o seu material escolar? Eu gostava, hein? Eu era caprichosa. Aquele estojo recheado colorido, de canetas. Caderno bem escolhido. Gostava. Perdi um tempo com isso, viu? Papai Adriano e mamãe Priscila que não deviam gostar muito de ter que comprar e repor material escolar, que a gente sabe que é um peso na conta das famílias. Mas muitas coisas são inevitáveis, né? Uma canetinha que acabou, um lápis de cor que estava faltando. E quem agradece essa volta às aulas é quem trabalha com a venda desses materiais. Papelarias, lojas de departamento já sentem um aquecimento nesse início de agosto, justamente por aquela comprinha de última hora. A Lucimere Ramalho foi acompanhar essa movimentação e traz alguns dos números aqui do comércio em Campinas e região metropolitana para você. O período de férias de julho está chegando ao fim e a volta às aulas já está batendo na porta. E é nessa hora que muitos materiais da mochila escolar precisam ser renovados. Nas papelarias, os que mais saem são as canetas, os lápis de cor e as folhas para fichário. Quem é mãe, né? Eu sou mãe. A gente sabe que sempre precisa de um lápis de cor, que falta ali o vermelho, o amarelo sempre acaba. É um lápis de escrever que a criança geralmente tem aquele hábito de morder. Aí a mãe quer mandar um material mais caprichado, novo borracha que se perde. Então são coisas que precisa estar repondo. A Kátia sabe bem a necessidade desta compra. Sempre é preciso repor algum item. É agenda, é calendário, é lápis, é borracha, é uma caneta nova. Sempre alguma coisa ela tem que comprar. Nesta volta às aulas, depois das férias, as vendas aqui nesta papelaria devem ter um aumento de aproximadamente 20%. E a proprietária já se prepara para atender os clientes e usa até algumas estratégias para vender mais. Mas como a gente trabalha com o público infantil e a gente tem esse foco em encantar mesmo, em trazer essa coisa da memória afetiva, então a gente tem aí os adesivos que está na moda. As crianças colecionam, aí vai de uma faixa de 5 anos até 11, então é uma febre no meio da criançada as pastas de adesivos. Mas atenção, para gastar um pouco menos, algumas dicas do Procon podem ajudar. Se juntar a outros pais na hora da compra e pedir aquele descontinho, já pode fazer uma diferença no valor final. Pode ser feito um rateio do valor que vai impactar numa economia do bolso. Verifique se na lista de materiais emitidas pela escola não há cobrança de itens de uso coletivo. O que mais tinha na minha lista era isso, hein? Me lembro também dos meus pais comprando para o meu irmão papel toalha, papel higiênico, itens de reposição de limpeza pessoal, sabonete. Então, tá aí o alerta, tá aí a informação
que a reportagem da Lucimeire Ramalho traz para você. Deve ter acontecido já com você que é pai, você que é mãe, vovô, vovó, de ter aquela lista e falar, ué, mas eu tenho que comprar detergente para a escola? Pois é. Às 10 horas da manhã e 30 minutos, vamos falar agora sobre algo tão importante com a cara da cidade de Campinas, que é a inovação, a mentalidade para frente e o quanto a ciência, a tecnologia, os estudos estão diretamente associados à nossa vida, ao nosso cotidiano. Nessa semana, ontem, para ser mais exato, foram entregues os prêmios da Agência de Inovação da Universidade Estadual de Campinas na 19ª edição do Prêmio Inventores da Unicamp. Em 2026, a premiação celebra a Faculdade de Engenharia de Alimentos e o Instituto de Biologia, que foram premiados nas categorias Unidade Destaque na Proteção de Propriedade Intelectual para a Faculdade de Engenharia de Alimentos e Unidade Destaque na Transferência de Tecnologia para o Instituto de Biologia. Vencedores que foram anunciados nesse evento que aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de Engenharia de Alimentos e que teve o uso da inteligência artificial nos processos de inovação como tema central. Para a gente falar mais sobre esse assunto, conosco, na linha aqui no nosso Manhã Bandeirantes, está o professor Renato Lopes, diretor executivo da Inova Unicamp. Professor Renato Lopes, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Natália. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar de volta trazendo as boas notícias da inovação em Campinas. Gostaria que o senhor apresentasse para o nosso ouvinte algumas das inovações, alguns dos projetos, alguns dos trabalhos que foram premiados, para a gente entender para que caminho que está indo esse trabalho tão importante de inventores ligados à Universidade Estadual de Campinas. Professor. É interessante a pergunta, né? Antes eu queria só destacar a diferença entre os dois prêmios, né? Que a patente é o primeiro passo na trajetória da inovação, é a hora que você fala para o mundo, essa invenção é minha, eu tenho direito sobre ela. Então, se você quiser usar, você vai ter que negociar comigo, com a Unicamp, no caso. Mas essa é a primeira etapa. Isso aí continua a hora que uma empresa olha para essa invenção da Unicamp e fala, poxa, isso é interessante, eu quero usar isso nos meus processos, eu quero produzir esse produto, eu quero levar isso para a sociedade. E é aí que ocorre a transferência de tecnologia. Então, a Faculdade de Engenharia de Alimentos se destacou muito nessa etapa da proteção, foram 27 patentes depositadas no ano passado, e o Instituto de Biologia se destacou na categoria de transferência com 6 tecnologias que empresas olharam e falaram, eu quero produzir isso, eu quero usar essas tecnologias, né? Então, uma tecnologia muito bacana da Faculdade de Engenharia de Alimentos é uma tecnologia para a produção de farinha vegetal com gosto natural de carne. Ela é baseada a partir de fungos da Amazônia, é uma parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas e o Good Food Institute, que é uma rede global de financiamento a pesquisas com um impacto socioambiental grande. É uma rede muito importante para tentar novos processos de produção e de acesso a alimentos. E eles fermentam casca de batata, aveia, resíduos de açaí, para gerar esses aromas naturais de carne e para aumentar o teor de proteína da farinha. Uma tecnologia muito interessante, com um potencial disruptivo bastante grande. No caso do Instituto de Biologia, a gente tem uma tecnologia que tem um impacto, tem um potencial de impacto muito grande, que é uma plataforma para tratamento de câncer de bexiga, em um determinado estágio aí, para pacientes que não responderam aos tratamentos mais tradicionais. Então você entra com esse tratamento, já está em fase de testes no SUS em algumas cidades, né? É bem tecnológico, usa nanoestruturas, enzimas, e ele está sendo testado agora para câncer de bexiga. Mas o potencial é muito grande, porque a estrutura que eles criaram pode ser usada no futuro, talvez com potencial para outros cânceres, como pulmão, próstata, mama, rim, colo retal, uma série de cânceres que afetam a população também tem potencial de ser tratados por essa tecnologia. Então, é um desenvolvimento muito grande, mas que pode ter um impacto muito grande na população.
Nath Luquezzi e professor Renato Lopes, diretor executivo da Inova Unicamp, nosso convidado nessa edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia. A premiação ela também destacou algumas empresas, spin-offs, né, acadêmicas ali. Como é que é levar a pesquisa para além da universidade? Como é que é transformar todo esse conhecimento em novos negócios? Esse é um processo, é muito interessante isso, porque ontem um dos convidados, um dos palestrantes destacou a Unicamp, e eu vou tocar o próprio bumbo aqui, mas ele falou que várias universidades de ponta nunca licenciaram nenhuma tecnologia, e a Unicamp em um único ano licenciou 38 tecnologias. Isso é fruto de uma tradição muito grande da Unicamp, não é fruto do meu trabalho de forma alguma. Eu faço parte de uma longa tradição aqui de diretores da agência de inovação, sempre com muito apoio da reitoria, com profissionais muito dedicados, mas é um processo de fato muito difícil, como esse palestrante ontem destacou, né? E você tem duas formas de fazer isso. Você tem as empresas parceiras que olham para uma tecnologia nossa e querem adotar essa tecnologia. Então você tem a Shell está testando uma tecnologia nossa num navio deles, por exemplo. Então, essa é uma forma de você estabelecer o contato. Muitas vezes os próprios pesquisadores já têm esses contatos dentro da empresa, muitas vezes são contatos que nós, da Inova, buscamos e apoiamos o pesquisador em levar essa transferência. Mas uma forma muito interessante, e talvez sejam essas empresas que você esteja mencionando, Nath, são as empresas spin-offs, que são empresas que são criadas para levar uma tecnologia. Então, o cara não tem nada, o empresário não tem nada ainda, ele olha a tecnologia e fala, eu vou levar essa tecnologia a mercado. Então, esse tratamento de câncer, por exemplo, ele está sendo levado a mercado por uma empresa desse tipo, chama Ether, e é justamente os empresários olharam e falaram, poxa, isso tem um potencial muito grande, eu quero fazer isso. E aí eles começam, então, licenciam a tecnologia da Unicamp e passam a fazer maiores desenvolvimentos. Às vezes é uma tecnologia da Unicamp que ainda não está madura para o mercado, ainda precisa de uma série de etapas. Em medicamento, por exemplo, você precisa de muito teste. A Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem muitas etapas para garantir a segurança e a efetividade do tratamento, etapas absolutamente necessárias, mas são etapas custosas e demoradas. Então você tem essa empresa por trás. Ontem a gente teve a apresentação de uma empresa chamada Casco, que também foi criada para levar a mercado uma tecnologia de monitoramento com um veículo. Um veículo passa com algumas câmeras monitorando a rede de distribuição de energia elétrica para verificar de uma maneira rápida, ágil e confiável se existem defeitos em potencial para que as concessionárias possam atuar rápido e antes que o problema se torne muito grave e que leve a um apagão, alguma coisa assim, né? Então, esse é um processo muito interessante, porque ele exige a destreza científica de você entender o desafio e ter a competência técnica para resolver, e também o lado empresarial, de você ir atrás de clientes, conversar com investidores e ter um apoio de um advogado para um RH. Então, você tem toda uma estrutura, e a Inova Unicamp tem uma incubadora que também pode apoiar. Nem todas as empresas passam pela incubadora, claro, mas a gente tem uma incubadora de empresas de base tecnológica aqui que dá esse apoio, que ensina os empresários a criar uma empresa de base tecnológica. Professor, para a gente entender, por exemplo, o senhor destacou um dos prêmios, a farinha vegetal com gosto natural de carne. Então, o aroma aquele aroma, como se a pessoa que não consome a carne bovina, a carne vermelha, ela tem essa sensação de estar comendo a carne dessa mesma forma, através de fermentação natural. Eu vi que aqui no próprio site da Inova, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto, tem a explicação técnica de como que funcionou passo a passo. Agora, uma curiosidade minha é a seguinte: existe esse desenvolvimento do projeto. A Unicamp tem as portas abertas para que o pesquisador consiga avançar e chega no produto final, a farinha vegetal com sabor de carne. Uma empresa privada se interessa, entra em negociação para colocar isso no mercado, para colocar esse produto no mercado. A partir daí, essa empresa, ela tem alguma contrapartida para a Unicamp? Ou isso acaba se tornando parte da propriedade intelectual da própria empresa? Resumindo, a Unicamp ela desenvolve o projeto, a empresa privada se interessa. E a partir daí, o que é que fica para a Unicamp?
A propriedade intelectual continua sendo da Unicamp, continua sendo dos inventores, e essas empresas pagam royalties para a Unicamp, que são negociados pela Inova, né, pela agência da qual eu sou diretor, e eles ficam pagando mensalmente. A Unicamp arrecadou ano passado, se não me engano, R$1.400.000 a título de royalties, que são todas as tecnologias que estão gerando arrecadação para essas empresas. Uma parte é devolvida para a Unicamp a título de royalties. Esses royalties são divididos entre os inventores, a Inova fica com um pouco, as unidades ficam com um pouco, mas as empresas compartilham e a propriedade intelectual continua nossa. Existem alguns casos de propriedade intelectual que são desenvolvidas em cima de uma propriedade intelectual nossa. Então, eles licenciam, fazem um novo desenvolvimento, e esse novo desenvolvimento, aí, se a empresa fez sozinha, esse novo desenvolvimento é da empresa. Nós tivemos ontem um caso premiado que era exatamente isso. Licenciaram uma tecnologia nossa, desenvolveram a mais, e esse a mais é exclusivo da empresa. Mas o licenciamento da base nossa continua lá, sendo uma tecnologia licenciada da Unicamp. Há um cuidado, por exemplo, para que um projeto desse, inovador, da farinha vegetal com gosto de carne, estou pegando esse exemplo por ter sido premiado e por ser fácil da gente compreender. Há um cuidado na hora de receber um convite de uma empresa privada para que, por exemplo, esse produto desenvolvido numa universidade pública, desenvolvido por pessoas que certamente estão pensando na sociedade como um todo, não se torne inacessível na hora que ele cai na iniciativa privada. Então, uma vez que uma empresa se interessa pela farinha, o valor desse produto, o preço final é completamente inacessível. A Unicamp toma esse cuidado de procurar parceiros que pelo menos coloquem no mercado de uma forma que a boa parte da população possa ter acesso? Uma pergunta muito interessante. Eu acho que depende muito da forma com que o projeto é financiado, né? Então, muitas vezes você tem projetos que vêm direto da empresa. A empresa tem o desafio nos seus próprios processos. O que é absolutamente necessário é que exista também o interesse acadêmico, o interesse de desenvolvimento, o interesse de formação de recursos humanos dentro desse projeto, né? Então, nesse projeto da farinha, por exemplo, seguramente você teve mestrados e doutorados sendo desenvolvidos, você teve artigos sendo publicados, e também teve a preocupação com a formação com o desenvolvimento do produto e o depósito de uma patente, né? Então, depende muito do caminho que o projeto segue, quer dizer, depende muito de quem se interessa pela tecnologia, né? Eu acho que hoje em dia, mais e mais, você tem tecnologias, essa aqui é uma tecnologia para um público vegano, né? Então, você é um público que tem uma preocupação socioambiental muito grande, né? Então, você tem algumas empresas que licenciam nossas tecnologias que cuidam da produção, por exemplo, uma empresa de cosméticos, a S Cosméticos do Bem, ela cuida da produção desde o começo até o fim, né? De você compensar adequadamente o pequeno agricultor que produz a sua matéria-prima. Então, as histórias nesse sentido, Heitor, elas são muito variadas e dependem muito da tecnologia, dependem muito de quem é o mercado-alvo dessa tecnologia. Eu acho que é difícil falar de uma resposta global, mas existe sempre... Eu acho que pela própria natureza das pesquisas e a própria natureza dos pesquisadores, existem muitas e muitas pesquisas que têm essa preocupação socioambiental muito forte. No momento, esses inventores, eles têm contato com a negociação com a empresa, eles precisam também lidar com esse lado empreendedor, porque muitas das vezes, né, o artista, o inventor, ele sabe inventar, mas muitas das vezes não tem um plano de negócio, uma projeção de venda, um retorno ali com o mercado. Existe uma certa limitação. Existe essa interação entre o inventor e as empresas que estão interessadas nesse negócio? De novo, é uma questão... É muito caso a caso. A Inova está aqui para dar esse apoio, né? Como você comparou aí com os artistas, por exemplo, né? Nós seríamos como os agentes dos artistas, né? Nós representamos os artistas perante os contratos, né? Então, a Inova tem esse papel de fazer essa negociação e de operacionalizar esse processo, que é um processo difícil depois, depende de arrecadação, depende de uma...
ele não se encerra na assinatura do contrato. Existe todo um relacionamento, inclusive para desenvolvimentos futuros do projeto, do produto, né? Então, poxa, empresa, o que você está achando? Vamos fazer um novo projeto para desenvolver mais ainda esse produto, para tentar ir para uma outra área. Então, esse acompanhamento nós fazemos. Se o docente não quiser, se o pesquisador não quiser participar, ele não precisa participar. Existem alguns pesquisadores que querem se envolver mais e, nesse sentido, eles estão absolutamente podem participar do processo, se envolver o quanto eles quiserem. Mas nós, a Agência de Inovação, estamos aqui para dar todo o apoio necessário para essas negociações, inclusive, caso o pesquisador não queira participar, nós estamos prontos a tocar isso do começo ao fim. Professor, e quem estiver nos acompanhando e quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Inova Unicamp, a premiação completa, os projetos desenvolvidos ou eventualmente também apresentar algo para a Inova Unicamp, qual é o caminho, como é que pode conhecer um pouco mais desse trabalho e entrar em contato com vocês? Eu acho que o mais interessante seria nos acompanhar nas nossas redes sociais, na Inova Unicamp, acessar o nosso site www.inova.unicamp.br. Lá no site tem uma seção que chama Biblioteca. E nessa seção de biblioteca tem os 4 relatórios que nós produzimos anualmente. Um dos relatórios é o relatório justamente do Prêmio Inventores, que conta a história de cada uma dessas tecnologias que foram premiadas, é uma série de comemorações que começou ontem, né? Nós ainda vamos ter uma festa bonita aqui para agradecer todos os inventores. Então, ela conta a história de cada uma das tecnologias, das patentes que foram depositadas, das tecnologias que foram licenciadas, das empresas que foram formadas. Lá vai ter todas essas informações com bastante detalhes e as nossas redes sociais que também estão sempre trazendo informações sobre os nossos eventos, sobre notícias e novas tecnologias e todas as ações que a Inova toma. Nós conversamos com o professor Renato Lopes, diretor executivo da Inova Unicamp, falando sobre a premiação entregue ontem para projetos de inovação, a 19ª edição do Prêmio Inventores da Unicamp, trabalho da Agência de Inovação da Universidade Estadual de Campinas. Professor, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez com o nosso ouvinte, um bom trabalho ao senhor e toda a sua equipe. Muito obrigado, um bom dia a todos. 10h46, um rápido intervalo, na volta. A sessão de ontem em Campinas, na Câmara Municipal, que foi o segundo capítulo da comissão processante que investiga o comportamento do vereador Vini Oliveira ao se reunir com representantes de uma empresa vencedora da licitação do transporte público em Campinas. E a sua participação aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Hoje, com o tempo, hoje a gente já vai fazer um giro maior do nosso ouvinte. Na volta do intervalo, eu já trago a sua mensagem. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para mudanças nas condições do tempo a partir de amanhã, quinta-feira. A previsão indica a chegada de uma nova frente fria que deve provocar chuva, ventos fortes e queda nas temperaturas em diversas regiões do estado, incluindo Campinas e cidades da região metropolitana. Segundo os meteorologistas, o tempo começa a mudar com o aumento da nebulosidade e a chegada de áreas de instabilidade. Há riscos de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de rajadas de vento e possíveis trovões. Em Campinas, a expectativa é de que as temperaturas fiquem mais baixas nos próximos dias, com manhãs mais frias e tardes menos quentes do que as registradas no início da semana. A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas com risco de alagamento, não se abrigar embaixo de árvores durante as tempestades e redobrar a atenção no trânsito, já que a chuva pode reduzir a visibilidade e deixar as pistas escorregadias. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol!
no FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 50 minutos. Final de semana tem Dia dos Pais, hein? Tem sempre aquela pesquisa que ajuda a gente a trazer uma luz na hora de comprar o presente. Diferente do Dia das Mães, o Dia dos Pais, ele movimenta o comércio, é verdade, sim. Mas você não tem essa sensação de que no Dia das Mães tudo é belo, tudo é lindo? Sim. Campanha de marketing voltada, com aqueles projetos lindos, aquelas propagandas para chorar. Dia dos Pais é meio, domingo tem que comprar presente pro pai. É meio largado, né, o Dia dos Pais, mas tem, claro, uma tradição comercial, é verdade, da data de ser sempre o segundo domingo do mês de agosto. Estrategicamente escolhida porque há um intervalo ali entre o Dia dos Namorados, depois vem o Dia das Crianças, aí inventaram de trazer a Black Friday para o Brasil, que não é uma invenção nossa, que é lá para novembro. Então o comércio sempre cria datas e oportunidades para pegar um pouquinho do nosso dinheiro. Isso movimenta também a economia, óbvio. E o Procon faz uma lista de alguns dos itens que são indicados como presentes, de alguns dos possíveis gostos de pais em geral. E aí compara, né? Local para um preço, outro local tá outro preço. Saiu já do Procon esse ano, Nath Luquez? Saiu. Já, domingo, Dia dos Pais. Saiu e identificou diferenças de até 173,3% no valor de um mesmo produto comercializado em lojas do comércio eletrônico. A pesquisa completa você também... comércio eletrônico. Uhum. Você encontra no site procon.campinas.sp.gov.br. O levantamento ele foi realizado entre os dias 13 e 16 de julho, em 5 varejistas online e analisou 62 produtos distribuídos em 7 categorias diferentes. Então, vestuário e acessórios, livros eletrônicos, beleza e higiene pessoal, utensílios domésticos, ferramentas e artigos esportivos. A pesquisa considerou o menor preço encontrado no momento da coleta, sem incluir o frete, por conta de ser, né, ali eletrônico, descontos ou outras despesas. Apenas produtos encontrados em pelo menos 3 estabelecimentos permaneceram na comparação. As maiores variações de preços foram registradas em alguns itens. Vamos ver se eu daria um presente desse. Você daria uma bola de futsal? Topper Slick Tech Fusion. Meu pai já não joga bola há um tempo. Joelho de Adilson Fredo não permite, fora a hérnia de disco que ele já fez a cirurgia. Aliás, Edson Freitas, como é que tá a hérnia de disco do amigo aí? Esperando. Hoje em dia, os médicos... Com convênio, Então não é um bom convênio presente tá cada dia mais parecido com o SUS. Também não vai dar pro Edson aqui a bola de futsal. Quanto que deu de variação? Uma variação de 173,3%. Foi a maior variação aí da pesquisa. Um carregador por indução. 167,9% de variação. Marca Geonap. O que é o carregador por indução, Nath? Carregador por indução é quando o seu celular morre e você tem que, ao invés de você usar o carregador comum, você coloca ali atrás do seu celular e ele, por indução, carrega. É uma bateria externa, mas que não precisa estar ligada na tomada. Não precisa. Você pode... só encostar o celular e ele isso carrega. É muito útil, inclusive. Mas teve uma variação bem alta. Para os papais que gostam de jogar ou que trabalham ali no computador, fone gamer Havit, 153,9% a variação aí encontrada. Não, meu pai não sabe nem ligar o PlayStation. Agora, para os papais que gostam de ler, livro Pai Rico e Pai Pobre, tradicional aí, 120,5%. Tem um outro livro também que teve uma variação alta de 100%, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Em contrapartida, alguns produtos apresentaram pouca diferença entre as lojas, como o livro O Poder do Hábito, apenas 1%. Só tem livro de coach? Só livro de coach. Ah, tem esse do Pelé, Importância do Futebol,
8,2%. A furadeira Bosch encontrou aí uma variação de 8,9%. Barbeador Mondial Power Shave, 9,2%, muito útil. 9,2%, então não foi tão alta aí a variação. E uma carteira em couro, 9,6%. Para o diretor do Procon, Paulo Giglio, a pesquisa demonstra que dedicar alguns minutos à comparação de preços pode representar uma economia significativa. E os resultados apresentam o menor e o maior preço, a média e a variação percentual observados durante o período. Os preços refletem exclusivamente os dias em que a pesquisa foi realizada e podem sofrer alteração em razão de promoções, descontos, formas de pagamentos e outras condições comerciais. Se você quiser ver a pesquisa completa, a página é procon.campinas.sp.gov.br. Ou mais fácil, jogar no Google Procon Campinas, você chega até a página onde já está ali em destaque a pesquisa completa. Então essas as maiores e menores variações, e aí também tem que incluir o frete, né? Agora, interessante o Procon não incluir as lojas físicas, afinal de contas, é hora do comércio de rua ganhar o seu dinheirinho, né? Não é hora de incentivar as pessoas a comprarem online, já que datas assim comemorativas são muito aguardadas para o comércio de rua. O comércio do centro está dependendo muito de visibilidade, de incentivo das pessoas voltarem a frequentar o centro. Como era nos anos 80 e 90, esquece, nunca mais vai ser. Não existia Submarino, Shopee, não existiam os grandes shoppings naquela época, era um shopping ou outro apenas no estado de São Paulo. Então, imaginar que o comércio de rua popular vai voltar a ser como era nos anos 90, esquece. Mas ele não pode ser jogado ali como sexta, sétima opção também. É ainda muito importante. Eu gosto, sempre que eu tô de folga, tenho oportunidade, sabadão de manhã, dou uma volta pelo centro de Jundiaí, ver. Às vezes não compro nada. É gostoso. Na volta a gente compra. Tem uma estátua humana aqui, tem alguém gritando na sua orelha, fazemos piercing tatuagem. No 13 de maio é assim, cada 5 metros que você anda, chip da Vivo, chip da TIM. Aí anda um pouquinho mais, como é que tá seu dente aí? Teve uma vez que o cara, eu tava fazendo matéria, o cara me abordou pra falar, dá um sorriso aí, meu repórter. Oxi. Aí eu todo ingênuo, sorri, falei, seus dentes estão todos tortos. Meu Deus. Aí eu pedi pra ver os dentes dele, estavam faltando os 2 laterais, o direito e o esquerdo. Falei, meu amigo, você falou o quê? Acho que você não é a fonte de credibilidade para me oferecer um dentista, né, meu amigo? Mas, assim, todos sorriram. O meu sorriso pode estar torto, mas pelo menos não estava faltando os 2 caninhos. Mas você não acha também que a pesquisa foi feita muito antes? Talvez as pessoas deixem para a última hora para comprar presente, assim, nesse caso, esquece. Bota a última hora nisso, né? Porque é domingo já o Dia dos Pais. Já, mas você eu já sabe que é domingo o Dia dos Pais? Eu sabia, isso eu sabia. Já tem presente comprado? Não, já comprei, já faz tempo, tá? Encomendei ainda. Mas para que... Ó, hoje é quarta-feira, até sexta o povo vai comprar, sim. Eu acredito que sim, pelo menos, né? Pelo menos quem não lembrava, agora Dia dos Pais é domingo. Seu Adilson Fredo, o meu ainda não foi comprado. Não lembrou lá. Mas em breve virá. 10h57, vamos conversar com papais, mamães, pessoas que estão nos acompanhando nesta edição do Manhã Bandeirantes pelo nosso WhatsApp 19 971021493. Tem mensagem de áudio chegando, meu caro Edson Freitas. Então vamos compartilhar a opinião aqui do nosso ouvinte. Bom dia, Heitor e Nath. Bom dia. Hoje eu estava pensando aqui, cara, da onde apareceu esses políticos aqui no Brasil? Cara, eu não sei, cara. Será que caiu do inferno mesmo? Será que caiu não? Será que veio do inferno? Porque, cara, olha, vou falar, nem há 20, 30 anos atrás, a gente não tinha políticos assim. Eu digo para você, tá? A gente tinha lá o Sarney, por exemplo, tá? O último aí de direita aí, que não era extremo, o Fernando Henrique Cardoso, que eram apenas adversários, tá? E a gente dialogava bem com eles, não tinha essa coisa horrível que é agora, esses extremistas aí de direita. Tá? Vou confessar para você, Heitor, eu votei em Paulo Maluf, tá?
E sou um comunista e sou um petista. Na época começando, né, lá o PT, eu já gostava, mas, cara, eu não sei o que aconteceu, hein? Eu não sei o que aconteceu. As coisas estão desandando de uma forma que a gente tem que ficar preocupado, tá? E, pessoal, pelo amor de Deus, cara, não vota em extrema direita. Tudo bem, vota na direita, mas não na extrema direita. Pelo amor de Deus, vocês vão levar o Brasil a uma guerra. Olha, vocês nem queiram saber o que vai acontecer se vocês continuarem assim. É isso aí, Heitor. Mensagem do Marco Bedin. Bom, a gente vai falar muito de eleição daqui pra frente e deixa a gente já montar um combinado que vai ter um momento em breve que as leis eleitorais vão exigir da gente outro tipo de cuidado, um filtro maior nas participações, nos próprios comentários dos âncoras, porque nós estamos sob o regime de uma concessão pública. Então existem regras que vão entrar em vigor muito em breve, já no período de campanha eleitoral. Isso não significa que a gente não vai falar de política, isso não significa que a gente não vai noticiar coisas envolvendo políticos, e olha, o que não falta é notícia em cima de político. Mas a gente já pode começar a dar algumas dicas para você que gosta do movimento político eleitoral e que precisa ligar o senso crítico nessa época do ano. Eleição, ela é decidida muitas vezes pelas campanhas no emocional. Ela vai mexer não com um projeto de país, um projeto de estado, não com o balanço do que aquele candidato já fez na vida política. E se a gente pegar os candidatos à presidência da República, todos eles têm uma história política. Inclusive Renan Santos, que disputa a primeira eleição, mas que é um dos fundadores e líderes do MBL. Então você consegue, a partir do que o MBL produz, ter uma noção de como é esse grupo político. Primeiro ponto de tudo, a gente nunca vota só no candidato. Então esse é um senso crítico que a gente precisa ter, para qualquer cargo. Para as eleições de executivo ou de senado, a maioria vence. Então, de certa forma, você escolhe um representante que você sente que é mais próximo daquele viés ideológico, político, que casa mais com as suas ideias. Seja para presidente, seja para governador, seja para senador. Mas você não está votando apenas na pessoa. Você está votando em uma coligação com partidos que podem não ser aquilo que você concorda. Para deputado estadual e deputado federal, a gente tem que redobrar esse cuidado. Porque mesmo que você goste de uma pessoa, você ao votar nesse candidato, nessa candidata, você pode estar elegendo pessoas com as quais você discorda radicalmente. Então eu tenho um filtro para mim que é assim, eu posso gostar daquela pessoa, eu posso confiar naquela pessoa. Mas se for um candidato ou uma candidata, deputado federal, estadual, vereador que seja, e nessas eleições proporcionais estiverem um partido com o qual eu não concordo, ou com uma lista de candidatos que eu posso ajudar a eleger com esse voto, eu lamento a pessoa ter escolhido um partido que não dialoga comigo. Entendeu qual a linha de raciocínio? Porque o voto para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, ele se junta ao quociente eleitoral. Então, quando você aperta um número X, vamos lá, o número 99, Nath Luquezzi é candidata a deputada federal pelo partido Bandeirante. O número dela é 9900. Então, você vota na Natália Luquezzi 9900. Só que todos os candidatos do mesmo partido dela, do 99, eles vão também ser beneficiados com esse voto. Porque vai se somar a um bolo do partido ou da federação ou coligação, e esse voto na pessoa, às vezes, vai ajudar a eleger alguém que você não gosta, não confia e não queria que estivesse na Câmara. Então, quando você for escolher um candidato a deputado ou a deputada, inevitavelmente tem que olhar a lista dos candidatos daquele partido. Porque você pode estar ajudando a escolher alguém que pensa radicalmente contra você, alguém que tem histórico de violência, de corrupção, alguém que já possa ter sido
preso e conseguiu maquiar o sistema. E os partidos usam isso a seu favor. E a gente já consegue saber, inclusive, quem são os grandes puxadores de voto esse ano. Vamos abrir aqui porque, uma dica para você que gosta de política. Já está no ar o portal Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE. Mas como é que eu chego nisso, Heitor? Se você jogar no Google, divulga Candi, com demudo, TSE, você vai chegar até lá. Hoje é o último dia para os partidos lançarem os nomes dos candidatos. Nem todos ainda estão disponíveis. Mas aqui, olha, na lista já tem PP, PT, MDB, PL, PRD, Partido Novo, Partido Verde, União Brasil, PCdoB e Solidariedade. Esses partidos já colocaram todos os seus candidatos a deputado federal, deputado estadual. Ali você segue um caminho fácil, que é região, põe Sudeste, Estado, São Paulo e escolhe o cargo. O que é o puxador de voto? É aquele famosão que vai ter tanto voto que vai sobrar. Ele vai ter mais voto do que ele precisa para ser eleito. E essa sobra vai formar cadeira para o partido dele e eleger aqueles que não alcançaram o número suficiente. Como é que a gente sabe quem é o puxador de voto de cada partido? É só dobrar a legenda. Número que dobra a legenda é puxador de voto. Por exemplo, vamos lá. Vamos encontrar aqui no PP, que a legenda do PP é 11. Puxador de voto do PP, que é o número 1111, é Maurício Neves. Maurício Neves, que é uma figura já conhecida no mundo político, ele que foi deputado federal dos mais votados, é o presidente do partido. É o presidente do partido, então aí ele, né, puxa para si. Vamos ver quem é o puxador de voto do PT, que é o número 1313. Rui Falcão, presidente também histórico do partido. Sabe quem é candidato a deputado federal neste ano pelo Partido dos Trabalhadores, que já está aqui oficializado? José Dirceu, aquele que foi ministro preso no Mensalão, ele está oficialmente lançado como candidato a deputado federal. Deputado federal puxador de voto número 1515 do MDB é Baleia Rossi, presidente da legenda. Então veja, os presidentes escolhem o melhor número para si, apostando que eles vão fazer número suficiente para levar mais gente também no partido. Quem é o puxador de voto do PL? Antigamente era o Tiririca, o 2222, que tinha o jingle famoso. Esse ano lançado, Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, é quem pegou essa legenda do 2222. Aí tem os partidos menores aqui, eu vou aqui para a União Brasil, que é um partido também que tem muitas cadeiras historicamente. Não tem um 4444. Não tem um grande puxador de voto. Uma das apostas para essa eleição é Adriles Jorge, ex-BBB, que virou um comentarista político, dos mais radicais, polêmicos, mas que atrai também um grande eleitorado. Mas tem muito nome conhecido aqui no União Brasil, que passa de Delegado da Cunha, por exemplo, até Baianinho de Mauá, que é um dos principais atletas da sinuca brasileira. Fora Milton Leite Filho, políticos mais conhecidos na Grande São Paulo. Então, se você quiser saber a lista completa dos deputados, hoje à noite, final da noite de hoje, vai sair tudo, porque agora tem que estar disponibilizado. Mas muitos partidos já colocaram esses nomes. Divulga Candi TSE. Divirta-se. Mexa à vontade. Porque ali você consegue ter acesso também, por exemplo, ao patrimônio dos candidatos. Eu ontem, Nath Luquez, até perdi a voz, porque ontem eu passei boa parte da minha noite fazendo isso. É, né? Mesmo? Ah, e tem muita coisa interessante. E assim, eu não tô nem um pouco interessado em saber se o fulano é rico, se é pobre, o que ele construiu na vida dele. Até o momento em que ele se propõe a ser uma figura de representação pública. Se propõe a ser um deputado, um senador, um governador, um presidente da República. Porque aí a gente tem que saber se o histórico de vida do cidadão bate com a realidade ou não. E você já consegue ver discrepâncias quando você abre a aba Bens dos Candidatos. Dá pra saber, vai. O cara é deputado federal há 3, 4 mandatos. Você sabe que um deputado federal ganha X, ali um salário ali na casa dos 30, 40 mil reais. Ele tem uma profissão. Então você olha a lista de bens, você sabe quando é compatível ou não
se a pessoa conseguiu construir aquilo na vida ou não. Mas existem as discrepâncias nas duas extremidades. Vi, por exemplo, um candidato a deputado, que é desses que vão virar meme daqui a pouco, que ele se apresenta como doutor, ele é médico, ele já é vereador numa cidade do interior de São Paulo, não é aqui da nossa região, e ele não tem nenhum patrimônio. Como não? Zero. Ele não tem um golzinho bola 97 para botar no seu nome. Zero. Não soa estranho? Mas isso não passa por um julgamento, um crivo antes de entrar nesse site tem que ou bater não é depois? com as informações do imposto de renda, tem que ter tudo aquilo tem que ser filtrado, mas são tantos candidatos que você acha mesmo que a justiça vai conseguir pegar o João das Couve, candidato em Piraporinha do Bom Jesus? Difícil. Passam batidos, vários casos de lavagem de dinheiro passam batidos mesmo na divulgação oficial. E a outra discrepância é aquele cidadão que você vê que ele tá primeira vez que ele entra na política ou que ele foi carreirista a vida inteira, só viveu de salário de vereador e deputado. E aí você vê os bens do candidato, é compatível assim com o CEO de uma grande empresa internacional. Ué, salário de deputado, ele é bom, lógico que ele é bom, mas não é compatível com tudo isso que a pessoa tem de bens. Então tem as duas extremidades. Aquele que tem uma carreira, uma profissão que é compatível com uma condição financeira melhor, mas ele não tem nada na vida, e aquele que trabalhou como vereador a vida inteira, 6, 7 mandatos, deputado estadual, e aí você vai ver, ele parece que ele é presidente da Petrobras, assim, que ele é dono de uma Coca-Cola, de tanta coisa que ele tem no nome dele. Então é bom, na hora de escolher um candidato, você ir a fundo nessa lista, principalmente para deputado. Porque deputado é um voto que boa parte do brasileiro deixa para a ultimíssima hora. Eleição é no domingo, o cara no sábado pensa, quem que eu vou votar, hein? Então, selecione bem, filtre bem. Porque senão a gente vai passar 4 anos reclamando que lá em Brasília esses deputados não fazem nada. Então vai escolher o representante, seja aqui da região, seja um nome nacional, seja alguma pessoa que você conhece. Entra ali no Divulga Candi TSE e vai a fundo na lista da pessoa, na fila da pessoa e nos candidatos que fazem parte daquela coligação, daquele partido. Porque senão você pode, com o seu voto, não eleger a pessoa que você gosta, mas eleger alguém que você vai passar 4 anos torcendo o nariz porque não queria que fosse seu representante, sua representante no Congresso Nacional. Falando em voto, qual que é a diferença entre voto branco e nulo e como é que eles interferem no resultado final? Não há diferença. Existe uma lenda urbana de que o voto branco ele vai para o candidato que está vencendo. Isso não é verdade. Os votos brancos e os votos nulos eles são jogados fora. Acabam beneficiando a pessoa que está ganhando, porque se um candidato ele tem dos votos totais 47%, você exclui apenas os votos válidos, você tira brancos nulos. Esse 47% na conta final pode subir ali para uns 50, alguma coisinha, que já é suficiente, por exemplo, uma vitória em primeiro turno. Mas não é verdade que o voto branco vai para o candidato que está ganhando. Ele simplesmente é jogado fora. É uma opção, é uma alternativa absolutamente legítima. Eu prefiro escolher um candidato, mas eu entendo a pessoa que olha para as opções, que cá entre nós não são, né? Aquelas opções, olha e fala, não vou participar, aperta o branco, ou anula, que é colocar um número que não está na urna. Então, se você coloca 00, 99, isso vai ser considerado um voto nulo. Depois que você confirma, na conta final, esse voto é simplesmente jogado fora. 11h13. Quem participa conosco também manda mensagem aqui de texto é o Adriano Vermelho. Ele escreve: ontem vi uma reportagem que me provocou grande reflexão. Dizia que o metrô de Salvador inaugurou, em virtude do intenso assédio às mulheres, um vagão exclusivamente feminino. Isso já tem em São Paulo. Ao mesmo tempo que reconheço que é uma vitória mínima da entrega dos direitos das mulheres que querem só circular em paz, é com certeza uma derrota para nós, homens, um fracasso como ser humano e principalmente como cidadãos, uma involução em nossa capacidade de convívio e uma degradação moral sem precedentes. Eu sei que não tenho lugar de fala, escreve o Adriano, mas ele fica indignado com o fato de ele, como homem, ser colocado com absoluta razão nesse mesmo patamar, sendo que, criado por mulheres como ele foi, cresceu vendo essas mulheres como iguais, como figuras fortes e determinadas.
Veja, mesmo sendo de uma família muito tradicional mineira, na casa do Adriano nunca houve diferença em relação a gênero. O ser humano consegue ir à Lua, consegue operar via internet em outro continente, mas o homem ainda não consegue controlar sua libido ou aceitar o fim de um relacionamento? Mantenham seus filhos longe desse câncer red pill na internet. Só podemos salvar as próximas gerações. Para essa atual, a força da lei, eu assino embaixo com o Adriano. Perdão o texto, desculpe o desabafo. Bom dia aos âncoras mais conscientes do jornalismo interiorano. Que é isso, que moral, Adriano. Quando a sociedade falha, a repressão é mais do que necessária. A mensagem aqui do Fernando Simeone desejando bom dia pra gente. Bom dia. Aqui de Avanhandava, região de Araçatuba. Que legal, olha como tá indo longe também o nosso sinal, a nossa audiência. Heitor, Deus nos livre se um dia um Renan Santos chegar ao poder sem poder nenhum. Ele e seus amigos do MBL já fazem barulho, imagina eles no poder. Aí o povo brasileiro vai sentir falta de Lula e Bolsonaro. É a opinião do Fernando Simeone. No começo tudo é muito fácil para um partido como Missão, assim como foi para o Partido Novo quando ele inaugurou. Eu sou diferente de todo mundo. Eu não vou aceitar verba pública. Eu não vou usar o fundão eleitoral. Até o momento em que esse partido começa a ganhar prefeituras e governo do estado importante, como foi o Partido Novo, em Minas Gerais. Aí aquela coligação que você dizia, batia no peito, que eu jamais vou fazer isso. Você acaba fazendo. O PT também fez isso. Quando o PT do Velho Testamento surgiu, era aquele PT que jamais a gente vai dialogar com a direita, com os privatizadores. Aí, para ganhar a eleição, Lula colocou como vice um empresário do PL. No caso do Bolsonaro, ele é centrão. Ele é 100% centrão. Só que um centrão com discurso de extrema-direita, que pega uma boa parte do eleitorado, mas com uma carreira política que sempre foi de centrão. O MBL ele tá numa situação muito confortável, porque ele é uma metralhadora giratória. Ele pode atirar dos dois lados. Até o dia que o Missão começar a ter as suas prefeituras e precisar coligar com o Centrão, porque senão ele não vai ter maioria na Câmara para aprovar os projetos dos prefeitos. Até o dia em que o MBL, com o Missão, conseguir um governo importante do Estado e perceber que aquela obra que ele prometeu na campanha só vai sair se os deputados daquele Estado no Centrão aprovarem o projeto e em troca eles vão querer isso ou aquilo. Então, no começo, tudo é muito romântico. Na prática, a situação acaba mudando as ideias iniciais de política. O PSOL, por exemplo, nasceu de uma dissidência do PT, justamente no primeiro ano do governo Lula, que foi para caminhos mais à direita. E o PSOL ele mantém ainda um discurso mais daquele antigo PT. Só que o PSOL ainda não administrou uma cidade do tamanho de São Paulo, o PSOL ainda não assumiu um governo estadual. Então, convenhamos que na política, depois que assume o cargo, muitas vezes o que era inegociável acaba sendo também conversado. Vamos para um último intervalo e na volta, reportagem atrás de reportagem, porque tem muito assunto aqui para falar da política local e da política nacional. Manhã Bandeirantes. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A Feira de Barão, em Barão Geraldo, preparou uma programação especial para celebrar o Dia dos Pais com muita diversão para toda a família. O evento acontece neste fim de semana, no sábado das 10 da manhã às 4 da tarde e no domingo das 10 às 3 da tarde. A feira terá oficinas, brincadeiras, atividades infantis, apresentações culturais e shows gratuitos ao longo do dia. A proposta é transformar a feira em um grande espaço de convivência para os pais, filhos, avós e amigos, com opção de lazer para todas as idades. Além das atrações culturais, o público poderá aproveitar as barracas de artesanato, gastronomia, produtos regionais e diversas opções de comidas e bebidas. As oficinas e brincadeiras foram planejadas para estimular a participação das famílias e criar momentos de interação entre pais e filhos. A entrada é de graça e a feira fica localizada na rua Manuel Antunes Novo, número 822, em Barão Geraldo, aqui em Campinas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie.
Violência contra a mulher. A Band não se cala. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 20 minutos. A comissão processante que apura eventual prática de infrações político-administrativas do vereador Vini Oliveira do Cidadania, pré-candidato, agora candidato a deputado estadual, encerrou a fase das oitivas das testemunhas. Qual a única testemunha que foi ouvida? Nenhuma. O único que prestou o depoimento foi o perito conhecido no Brasil todo em fonética forense, Ricardo Molina. Ele foi elencado pela defesa do vereador Vini Oliveira para fazer uma análise técnica do vídeo que foi encaminhado para ele da reunião que aconteceu no dia 1º de abril desse ano entre Vini Oliveira e Emerson Jesus, representante de uma empresa de transporte que compõe o consórcio vencedor do lote de licitação do ônibus aqui da cidade de Campinas. Ricardo Molina prestou depoimento por videoconferência, ele está na Europa, e respondeu a questionamentos de apenas 2 pessoas, que não são membros da comissão. O advogado de Vini Oliveira, o doutor Haroldo Cardella, e a vereadora que fez o pedido de abertura, mas não integra a comissão processante, que também é candidata a deputada estadual, a vereadora Mariana Conte. Vamos primeiro com um trecho da pergunta feita pelo advogado de Vini Oliveira, Haroldo Cardella, a respeito da condição daquele vídeo em que ele recebeu um corte apenas. Lembrando, o vídeo foi publicado pela afiliada da Record aqui em Campinas, com um trecho em que todos os rostos estavam nublados e as vozes estavam distorcidas, exceto a de Vini Oliveira. Vamos trazer um trecho, então, desse questionamento. Primeiramente, em seu trabalho técnico, no parecer, o senhor chega a afirmar que o vídeo não preserva as suas propriedades mais básicas. O que significa isso em termos técnicos? O vídeo que foi ao ar pode ser considerado uma cópia fiel do que foi gravado no local? Veja bem que eu tive cuidado de usar o termo propriedades originais e não originalidade. Quando se fala de originalidade, fala assim, é a gravação, vamos dizer, a mãe de todas as gravações. Não é disso. O vídeo não guarda sequer as suas propriedades originais, visto que ele não é exatamente aquele vídeo que foi retirado do DVR lá da empresa. Ele é um pedaço, pedaços que foram editados certamente em outro software, né? Alguém retirou o vídeo, editou o vídeo, cortou em pedaços. Então, ele não guarda sequer as propriedades originais de continuidade e de integridade da gravação. Então, só pela última pergunta, quando eu digo o seguinte, então o vídeo que foi ao ar, ele pode ser considerado uma cópia fiel
do que foi gravado efetivamente no local, professor Molina? Não, ele não é uma cópia fiel, porque, como eu já disse, ele é uma coletânea de excertos, de trechos, né? Bom, esse é um trecho do questionamento feito pelo advogado Divino Oliveira, Dr. Haroldo Cadella, advogado criminalista, para o perito Ricardo Molina. A vereadora Mariana Conte fez um questionamento também, uma pergunta só para Ricardo Molina. Dr. Molina, o senhor constatou no seu laudo que 3 pontos, né? Máscara de disfarce, distorção de voz e fracionamento. O que o senhor acabou de explicar como descontinuidade material. Tendo em vista que o vereador Vini Oliveira fez um vídeo, postou nas suas redes sociais, em que ele confessa estar na reunião e que ele confessa que ele manteve diálogo com a empresa Smile, que era uma empresa que participava do processo de licitatório do transporte público aqui na cidade de Campinas. Em algum momento, o senhor constatou a criação de diálogos falsos por inteligência artificial ou algum outro mecanismo? Olha, esse quesito sequer foi apresentado. Agora, de qualquer maneira, com as máscaras, seria impossível associar falas a pessoas, né? Porque não dá para sincronizar o áudio com o vídeo. Inclusive, aquele áudio pode ser de outro vídeo, porque não dá para associar o que está sendo dito com a pessoa, visto que a face da pessoa está coberta. Da maioria das pessoas. Acho que só o vereador Vini que não está coberto, me parece. Bom, esse é o trecho de Ricardo Molina que ele se baseou com um recorte que ele recebeu de um link de um trecho da reportagem que não é o vídeo na íntegra. Então, agora, próximo passo é a comissão processante atender a um requerimento da vereadora Mariana Conte para que seja realizada, juntada aos autos, a transcrição de um vídeo de Vini justificando que ele estava naquela reunião de 1º de abril. Se não houver fato novo, o caso vai ser arquivado. Olha, dá pra sentir aqui o que tá colando, né? Dá pra entender aqui o que tá acontecendo. A defesa de Vini Oliveira tenta justificar que o corte que foi feito não é suficiente para o culpá-lo. A vereadora Mariana Conte tenta transformar também numa discussão política. Agora, investigar mesmo ninguém está investigando. Porque se houvesse uma vontade de investigar esse fato, essa reunião, eles não iriam se contentar com um recorte de 50 segundos que foi exibido na televisão. Eles iam pedir judicialmente o vídeo na íntegra, sem cortes, sem distorção de voz, sem máscara para encobrir o rosto dos participantes da reunião. Quando pede pela metade, quando pede algo que não é conclusivo, já está indicando que eles não vão querer investigar. Então, ou a Câmara Municipal é muito ruim de investigação e não consegue entender o básico, ou a Câmara Municipal só abre comissão processante quando tem pressão para dar aquela acalmada e depois conta com o esquecimento do eleitor em Campinas. 11h27, e atenção, Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, acaba de anunciar quem será o seu vice na chapa para a eleição 2026. E não será uma mulher. O deputado federal do PL do estado de Alagoas, Alfredo Gaspar, foi indicado como vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Alfredo Gaspar tem 55 anos, ele já passou pelo MDB, pelo União Brasil, se filiou agora, neste ano de 2026, ao PL e foi o nome escolhido para ser o candidato a vice-presidente. Chegou a ser colocado como pré-candidato ao Senado por Alagoas, mas agora confirmada chapa pura, apenas PL. O Centrão tá pulando fora da campanha de Flávio Bolsonaro. Republicanos já não quis, União Brasil não vai querer. Veja que o PL cada vez mais isolado dentro desse movimento político que parece buscar uma terceira via para as eleições 2026. Isso em agosto desse ano. Ao longo da programação da Bandeirantes, repercussão completa sobre a escolha dele, que já foi secretário de Segurança Pública em Alagoas, no governo Renan Filho, que foi ministro de Lula. Olha só, mas ele é meio centrão também, né?
Ele veio do MDB, veio do União Brasil, então tende a ser alguém com um discurso mais moderado, mas não é uma mulher como era de interesse do próprio Flávio Bolsonaro para melhorar a sua imagem e, consequentemente, os seus votos com esse eleitorado que tem apresentado nas pesquisas de opinião maior rejeição ao nome do Partido Liberal. 11h29, Nath Luquezzi, 1h30 da tarde, tem o Band Mulher com quais atrações hoje na programação da Band? Hoje a gente fala sobre mitos e verdades sobre alimentação, vamos falar também sobre autocuidado e vamos receber o pessoal de algumas escolas de samba aqui de Campinas. Leões da Vila Padre Anchieta estarão aqui com a gente. E a gente vai fazer aqui um esquenta, vamos dizer assim. Vamos falar um pouquinho também sobre o Carnaval em Campinas 2027. Eles estão com uma campanha bem legal, então 1h30 da tarde estaremos ao vivo com isso e muito mais. Eu espero você. Agradecendo as mensagens aqui do Tandy Negrão e também do Edmilson. Os dois escrevem mais ou menos parecido, que eles não sentem muita credibilidade no perito Ricardo Molina. Cada um por um motivo aqui, no caso, é mais ou menos o mesmo motivo. Na época das investigações da morte do PC Farias, no caso o Collor, enfim, opinião do nosso ouvinte que segue na Bandeirantes. Agradecendo também a querida amiga Fátima Andrade, parabéns pela aula que acabou de fazer sobre como votar corretamente. E a você que permanece na programação da Bandeirantes com os trabalhos técnicos de Edson Freitas e Alan Zanelato. A gente volta amanhã, às 10 da manhã. Até lá. Manhã Bandeirantes.